Vias Seguras, Senar Inovações e Boas Práticas. Prosseguindo, o 25º ENACOR, Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, e a 48ª RAPV, Reunião Anual de Pavimentação. Tem um lembrete aí para o pessoal, que é o seguinte, ó, atenção, lembrete para o pessoal, depois eu vou repetir novamente. Hoje à noite teremos o jantar. As pessoas interessadas em ir ao jantar devem procurar o credenciamento, tá bom? Credenciamento lá na frente, para poder reservar o seu jantar. O transporte não está incluso, tá bom? Mas quem quiser o transporte, pode procurar o pessoal da MMC. O pessoal tem van, tem carro executivo. E também, daqui a pouquinho, hoje, ainda teremos sorteio de prêmios, de brindes, feito pela organização. Ok? Então, repetindo, hoje à noite teremos o jantar. As pessoas interessadas devem procurar o credenciamento. O transporte não está incluído, mas as pessoas podem procurar o pessoal da MMC, que faz todo o transporte de van, carro executivo. Dando prosseguimento às palestras, quero convidar a presidente da mesa, a senhora Mônica Veloso, do DRDF. Está aqui do meu lado. Seja bem-vindo, doutora Mônica. Também o nosso secretário da mesa, o senhor Rui Correia Vieira, da ABDER. Está aqui do meu lado, seja bem-vindo, o senhor Rui Correia, que será o nosso secretário. Quero convidar aqui os nossos palestrantes desta manhã, o senhor Jamil Mejide Júnior, presidente do IPROTRAN. Por favor, Jamil Mejide. Também o senhor Francisco Garossi, vice-presidente do IPROTRAN. Seja bem-vindo, Francisco. E, por final, o senhor Marcelo da Costa Vieira. Seja bem-vindo, Marcelo Costa Vieira. Serão os 3 palestrantes deste momento. Quero convidar agora a senhora Mônica Veloso, da DRDF, para ler aqui o currículo dos nossos convidados. Muito bom dia a todos. É com grande honra que apresento aqui a palestra Vias Seguras, Cenário, Inovações e Boas Práticas, que será apresentada pelos doutores Jamil Mejide Júnior, que é general de divisão da Reserva do Exército Brasileiro, da Arma da Engenharia, com 44 anos de carreira. O general atualmente é diretor-presidente do IPROTRAN e atua na promoção de projetos e ações que promovem a segurança viária e a segurança de vida para todos os cidadãos, segurança viária e qualidade de vida para todos os cidadãos, por meio de parcerias e iniciativas que buscam soluções inovadoras e boas práticas. Anteriormente, o general desempenhou a função de secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, ampliando sua expertise nos modos rodoviários, ferroviário, de trânsito e segurança viária. Ele foi vice-chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro e comandou o 2º Grupamento de Engenharia em Manaus e o 11º Batalhão de Engenharia de Construção em Araguari, Minas Gerais. Ele executou diversas missões especializadas nas áreas de planejamento, de estratégia e altos estudos, gestão de projetos, segurança em grandes eventos, obras de infraestrutura, de segurança viária, de logística. Gostaria de apresentar também nosso palestrante, o doutor Francisco Garossi, ele que é vice-presidente do IPROTRAN. Francisco Garossi tem uma jornada acadêmica e profissional marcada por realizações notáveis. Ele é doutor em Educação e Comunicação pela Universidade de Brasília, sendo graduado em Administração Pública pela Academia da Força Aérea e em Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Francisco Garossi expandiu suas fronteiras por meio de um pós-doutorado em e-learning na National Defense University, em Washington, USA. Já esteve no Departamento Nacional de Trânsito em 2 oportunidades. Atualmente, atua como vice-presidente
do Improtran e é jornalista na TV Record, onde ele apresenta Segurança é Aqui com Garons, no Brasil, Caminhoneiros. E nosso terceiro palestrante da manhã é o Dr. Marcelo Costa, ele que é diretor técnico do Improtran. Dr. Marcelo da Costa Vieira é profissional com uma sólida trajetória no setor de transporte e de infraestrutura. Foi secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura. É doutor em Engenharia de Transportes pela Universidade de Brasília. É graduado em Engenharia pelo IME, Instituto Militar de Engenharia. Atualmente atua como diretor técnico do Improtran e desenvolve projetos de engenharia e consultoria no mercado. Queria desejar uma boa palestra. Bom dia para vocês. Bem, bom dia a todos. Satisfação, nós do Instituto de Projetos para Trânsito e Segurança, que vamos comentar o que somos mais à frente, mas uma satisfação estarmos aqui, agradecer ao Rui e à BDR, doutora Mônica, de termos essa oportunidade de abordar mais um assunto ou mais um enfoque sobre segurança viária. Acredito que eu, Garoncio, o Marcelo, vamos abordar os assuntos, então já vou começar para que a gente possa ir agilizando a palestra em si, ganhando nosso tempo, de maneira que a gente possa depois interagir com todos. Vou começar com o cenário atual, né, e depois a gente vai abordar algumas inovações, boas práticas, focadas no assunto nosso específico de hoje aqui. Primeiramente, nós estamos na Semana Nacional do Trânsito, né, e é um fato que existe, temos a campanha do Maio Amarelo, então, coloquei aqui, primeiro para nós nos lembrarmos, quase todos participamos direto ou indiretamente dessas campanhas e movimentos em prol de um trânsito mais seguro, e é um dos fatos que a gente vê que existe, então isso contribui com a segurança viária. E queria já dizer que nós temos, obviamente, num levantamento geral, uma série de iniciativas, e vão evoluindo. O que nós vamos colocar aqui com um pouco mais de ênfase é a necessidade de nós ampliarmos isso, aprofundarmos e nos engajarmos mesmo nessa visão de segurança viária para esta década que a ONU e o Brasil buscam na redução de lesões e mortes no trânsito. Nós temos aqui um vídeo que é da Semana Nacional do Trânsito. Com bastante cuidado, como cada escolha abre um universo de possibilidades, não só para você, mas para outras pessoas que podem cruzar ou não o seu caminho. Cada gesto, cada palavra, cada intervenção transforma o mundo. E ele não seria o mesmo se nós não estivéssemos aqui, agindo sobre ele. Cada vez que você age sobre o mundo, é de certa forma responsável por aquilo que acontece. E responsabilidade é uma palavra que implica coragem para assumir tudo o que acontece a partir das escolhas e humildade para entender que não há evolução, não há progresso e não há aperfeiçoamento de si se não admitir e reconhecer os próprios erros. Quem assume uma responsabilidade sabe que isso exige disciplina e que essa disciplina é uma vitória sobre tendências prazerosas que podem nos tirar do bom caminho. É reconhecer que liberdade não é licença, assim como poder é diferente de dever. Quais escolhas você precisa fazer agora? Este é um convite para que você possa refletir e tomar as melhores decisões. A vida não tem segunda chance. E nessa corrente de ações, você também é responsável pelas vidas lá fora e por um trânsito mais seguro. Então, esse aspecto, é óbvio que a gente vê no vídeo, como campanha, somos responsáveis
estamos enfocados no assunto de segurança viária, mas como a gente amplia isso e nos engajamos de uma forma mais decisiva. Então, nenhuma morte no trânsito é aceitável, né? Isso é já do foco da visão zero, e o Garonce aproveita muito essa parte, mas vamos em frente e verificarmos quantas vidas nós vamos perder até nos engajarmos de uma forma de buscar uma redução mais forte, que ela existe, mas como reduzirmos, como melhorarmos o condutor, como melhorarmos a via e o veículo. É um conjunto de medidas, mas que nós podemos contribuir. Então, o aspecto de perder vidas, na verdade, nos leva ao oposto, como vamos salvar vidas, que é o foco, inclusive, das campanhas de trânsito. E a gente verifica que tem aí 4 ideias, que eu vou explorar mais à frente, os companheiros também, mas nós temos que chegar num ponto em que nós saiamos dessa visão geral e partamos para um enfoque particularizado e com a prioridade na segurança viária. Essa é a ideia que a gente procura desenvolver com nossos parceiros e ir transmitindo. E fazemos sempre a mesma comparação. Se a gente voltar lá para a década de 80, nós aqui que participamos dela lá atrás, na área da engenharia, na área da segurança, na área de transporte, trânsito, a gente via que o meio ambiente, né, era visto, se sabia, todo mundo era favorável, mas não haviam ações decisivas para mitigar os problemas ambientais, recuperar e preservar. Hoje é normal, inclusive nas nossas obras de engenharia ou no foco de transportes e trânsito. Então, esses são alguns aspectos que a gente pode ir caminhando. Apenas para dar o nosso cenário, ele vai variando, mas é uma média, né? Tivemos cerca de 13 bilhões de reais gastos consumidos na parte de vítimas só em rodovias federais. Este ano, dado da CNT, até julho de 2003, já estamos com 6,7 bilhões, então vamos chegar a 14, vai ser igual ou um pouco maior que 2022. Então, apesar de todo um esforço, continua havendo, obviamente, sinistros de trânsito com lesões e mortes. De outra maneira, mesma coisa, uma quantificação dos acidentes em rodovias federais neste ano, 2023, uma média de 4.500 sinistros com vítimas e com mortes, uma média aí de 450 por mês. E aí chegamos a uma primeira ideia, né? Temos como fazer algumas ações práticas que demandem pouco tempo, um planejamento mais ágil e a execução, principalmente, na prática, lá nos nossos eixos de vias urbanas e rodovias. E me valho aqui do trabalho do professor Frederico Rodrigues, da Intraf, um parceiro nosso, que classifica, nesse caso aí, o mapa, são os pontos críticos levantados no banco de dados da Polícia Rodoviária Federal, né, de 2017 a 2023, e pelas cores é a severidade em vítimas. Então, o que é preto seria, né, o muito crítico e o verde seria poucos acidentes. Então, a gente tem um retrato para começar, e seria começar na seleção dos pontos críticos. Na sequência, estudarmos soluções de baixo custo e de curto prazo. E aí colocamos nos nossos planos, nos nossos trabalhos, nas nossas metas, né, algo que seja reduzir, ou mitigar, ou eliminar, seja total, parcialmente, esses pontos críticos. E aí aproveito um exemplo prático que ocorreu, né, e que o DR do Paraná tem citado, o governador citou na abertura, o governador Ratinho Júnior, e que eu e o Marcelo Costa tivemos a oportunidade de trabalhar lá no Ministério da Infraestrutura.
o primeiro estudo para modelagem da relicitação das rodovias do Paraná começou com um mapa desta maneira. Porque a gente, num levantamento, interação principalmente com o DR, aqui do Paraná, havia esse excesso de acidentes, vítimas e reclamações dos usuários nesse aspecto. E, junto com a PRF e a EPL, levantamos o mapeamento dos 3.000 quilômetros que iam ser relicitados. E começamos o estudo de planejamento da modelagem em mitigar esses pontos. Porque obras de grande vulto vão requerer projetos executivos, vão requerer um planejamento, um custo maior e vão demandar um tempo dentro das concessões para serem executados. O que nós fazemos nesse período? 3, 5, 8, 15 anos. Deixamos o mesmo ponto lá, provocando o mesmo acidente? Por isso essa ideia de ações imediatas, soluções de baixo custo, mas que tenham eficiência e execução de curto prazo. E isso não é nenhuma novidade, nós estamos apoiados nessas políticas. Então, hoje nós temos documentação, nós temos amparo, tem legislação, né, tem a nova década de 2021 a 2030, o Penatrans revisado, que está mais objetivo, o Visão Zero, que nós temos adotado em vários setores do país, os demais planos, e coloquei aqui o que nós estamos buscando difundir, encontrar parceiros e ir adotando também, que é o programa Vias Seguras, com essa visão aqui do Instituto, mas nós valemos de todo esse estudo já existente. E aí, se me permitem, comecei pelo cenário, mas por que nós estamos aqui? O Instituto Nacional de Projetos para Trânsito e Segurança, né, ele surgiu de todos esses estudos de cenário que nós falamos. Estávamos trabalhando lá, participávamos, webinários, workshops, vemos uma série de diagnósticos. O que vamos fazer? Né? Criamos um instituto para trabalhar em projetos executáveis de curta duração e que sejam entregas, resultados. Basicamente focado nessas ações imediatas que eu citei. Então, esse é o nosso foco principal do trabalho. O Instituto é uma organização da sociedade civil, né, sem fins lucrativos. Trabalhamos na base de parceiros, né, e sinergias com os órgãos, somamos esforços, não queremos ser protagonistas, queremos desenvolver essa meta de segurança viária com foco de prioridade e engajamento. Batalhamos aí pela ética, probidade, imparcialidade, impessoalidade, porque a gente trabalha com órgãos públicos, entidades, fabricantes, construtoras, e a gente tenta ser o facilitador, integrador, para que a gente tenha um esforço conjunto. E como a gente atua, acabei de citar, temos atuado em função de projetos e pesquisas, com qualidade, uma gestão de resultados, as ações integradas, porque a gente vê que temos uma quantidade muito boa de iniciativas nos diversos setores de engenharia, transporte, trânsito, logística, mas cada uma pontual. Podemos focar numa maneira mais integrada, o Garonce vai abordar isso aí. Né? Tivemos a satisfação de sermos um instituto recém-criado, novo, mas o ano passado, na parceria com a Senatran, de alguns projetos, ganhamos o destaque, que foi uma grande satisfação. Temos parceiros que nós vamos construindo a parceria conforme a necessidade, então não queremos ser um instituto com uma grande cabeça, mas sim com uma reunião de pessoal focado naquele projeto para que ele realmente seja executável. Mas os parceiros são os que nos movem, nos motivam e nos ajudam, né, efetivamente nas execuções. Só para a gente ter uma ideia, há vários projetos atuais em estudos dessa visão de buscar soluções que procurem reduzir realmente ou contribuir para a redução de sinistros. Temos algumas aqui, né, basicamente projetos veiculares, e que nós fazemos projetos veiculares reunindo a composição veicular de carga
Então, caminhão, trator e implementos, focando aí no caso do transporte rodoviário de cargas, e não individualmente os veículos, e estudar que conceito eles têm, que segurança veicular eles têm e como eles se comportam na circulação viária e contribuem na segurança dessa maneira. Estamos iniciando aí alguns estudos, inclusive temos conversado com os DRs presentes, com a BDR, né, sobre a circulação viária e, no caso, o AET, e estamos iniciando, por iniciativa das concessionárias de ferrovias, o estudo de segurança viária nas travessias urbanas de ferrovias, que é um fato também que chama a atenção, tem uma atuação, mas não tem o engajamento, a prioridade e tudo mais. O programa Vias Seguras é integrado, são 6 eixos. Essa é a ideia que a gente tem procurado difundir, buscar parceiros, trabalhar em conjunto, mas ir avançando numa visão de constituir um corpo técnico que também entenda, tenha um conhecimento atualizado e priorize na área de trabalho a segurança. Então, se a gente voltar no primeiro slide, quantas vidas a gente precisa ir perdendo, ou quantas vidas podemos ir salvando, né? A escolha é pela vida, e tem algumas coisas que talvez a gente possa realmente pensar e nos engajar, cada vez mais, fazendo aquele paralelo com o meio ambiente, sem chegarmos ao exagero, né? De proibirmos a evolução e o atendimento das necessidades focados num único item. Mas a decisão, o que é importante, comprometimento, quer dizer, decidir, vou fazer, né? Criar uma equipe que dê prioridade nessa parte de gestão e aplicação, seleção de medidas imediatas, como a gente comentou, baixo custo, curto prazo, mas sempre com o mesmo objetivo, que é esse da nossa década, de 2021 a 2030, que é reduzir lesões e mortes no trânsito, e realmente, cada vez que a gente vê um acidente desse, também vem na cabeça como é que eu poderia ter evitado. Vou passar aqui para o Garonce, de maneira que a gente dê prosseguimento. Muito obrigado. No dia 1º de janeiro de 1992, há mais de 30 anos, a história da minha família foi profundamente impactada pela violência do trânsito. Naquele primeiro dia do ano, após as comemorações do Réveillon, a família toda reunida, nós estávamos no Rio de Janeiro, na Praia da Barra, para atravessar, para ir até o mar. Primeiro contato com o mar naquele novo ano, e um veículo, passando com uma velocidade muito superior à daquela via, atropelou meu sobrinho de 8 anos. Ele certamente foi a primeira pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, do momento que nasceu, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e o vi ali confrontar a morte, graças à violência do trânsito. E eu compartilho essa história que é muito pessoal e que marcou a vida da minha família, porque outras famílias não precisam passar por isso para que se engajem em construir um trânsito seguro. Mas hoje, pessoal, eu estou aqui principalmente para falar para vocês a respeito do nosso instituto, que ele foi criado com o propósito de encontrar soluções que efetivamente reduzam mortes e lesões no trânsito. E isso nos traz muita alegria. E trabalhamos com projetos por uma simples razão. Projetos têm que ser executados. Projetos têm objetivos a serem alcançados. E nós que vivemos algumas experiências na área do trânsito, vimos, às vezes, pessoas muito bem intencionadas gastarem energia, recursos e muitas das vezes não alcançarem resultados. E nós só trabalhamos com projetos que tenham um escopo claro,
que tenham objetivos a serem alcançados, e não somos os donos da verdade. Alguns objetivos, muitas das vezes, não são alcançados, mas a gente identifica o porquê não foi e temos como voltar e refazer o caminho para que aquilo efetivamente aconteça. Nós usamos um método científico e, como é próprio da ciência, nós podemos ser questionados, mas encontramos bases e fundamentos. E, principalmente, a gente só trabalha com aquilo que é exequível. O Instituto, viram aí o número de parceiros que nós temos, nós só conseguimos arregimentar essas pessoas quando elas veem que aquilo a que nos propusemos é possível de ser executado. E os nossos resultados, eles são rastreáveis, eles são mensuráveis e reprodutíveis. Qualquer um que não acredite nos resultados alcançados tem plenas condições, porque trabalhamos com absoluta transparência, de ver o nosso método, os resultados e as conclusões a que chegamos. E são algumas experiências que nós estamos carregando aí pelo caminho. A primeira delas, e foi muito bem sucedida, o caso do 11 eixos, a CVC de 91 toneladas. Durante esse projeto, que durou mais de 2 anos, nós hoje temos no Brasil uma normativa que permite esse gigante trafegar nas nossas rodovias, e alguns têm o preconceito e falam, poxa, 91 toneladas, mas é muito grande isso daí, ele é muito pesado. Mas eu garanto para os senhores que, fruto dos estudos e da pesquisa, hoje, o 91 toneladas circula nas nossas rodovias com muito mais segurança que a CVC de 9 eixos e 74 toneladas. Não que este seja melhor que o outro, mas para este existem regras claras de circulação. E essas regras, não só das partes, mas do conjunto. Diferentemente de juntar partes, nós fazemos a análise do conjunto daqueles veículos, quer seja o caminhão-trator e os seus implementos. E vemos não só a engenharia veicular, mas um foco na engenharia rodoviária. E é por isso que nós estamos aqui compartilhando essas experiências com os senhores. Porque da mesma forma que os engenheiros veiculares precisam entender as possibilidades e limitações das nossas vias, os engenheiros rodoviários precisam ter a clareza de que os veículos que circulam hoje, essas combinações de veículos de carga principalmente, não são aquelas que existiam à época da construção dessas rodovias. E quando os engenheiros rodoviários não têm essa clareza, eles ficam presos a uma realidade que já não existe mais. Aqui é um exemplo isso é um vídeo, um dos trabalhos, uma parte do trabalho que nós fazemos. Esta CVC, com 91 toneladas, carregada com a carga real, que era de cana-de-açúcar, perfeitamente distribuída, com auditores para confirmar que aquilo ali era possível e ter os resultados que levaram ao então Departamento Nacional de Trânsito a propor ao CONTRAN a regulamentação. E para fazer isso, nós trabalhamos com parceiros, como foram colocados aqui, e no caso, os campos de provas, onde nós testamos esses veículos, eles também servem para verificarmos a interação dos veículos com as rodovias. No caso específico do CTR, que é um dos centros que nós usamos, ele é hoje o melhor centro para realizarmos testes no hemisfério sul do planeta com veículos de carga pesada, acima de 74 toneladas. Então, senhores, nós trabalhamos com a confirmação científica daquilo que nós estamos estudando. E fazemos isso, por exemplo, com a verificação daquelas combinações interagindo com o pavimento, interagindo com a via e, principalmente, preocupados com a segurança viária, que não se tem só com os melhores veículos ou só com as melhores rodovias. Nós precisamos ver a interação do veículo com a rodovia e nos diferentes horários. Então, nós fazemos os estudos de ver quanto tempo uma combinação como essa toma para fazer uma travessia. E, ao fazer essa travessia, fazemos as medições de dia e de noite, porque o comportamento do condutor também é diferente.
ele tem uma grande importância dentro desse processo. E isso tudo fica registrado para que possa ser questionado. E nós usamos também várias referências globais. Temos a realidade brasileira, o pavimento brasileiro, as rodovias nossas, a nossa normatização. Mas não podemos nos esquecer que o mundo pode nos ensinar muito. E nós também podemos contribuir ensinando ao resto do mundo. Um exemplo de outro estudo que conduzimos é o chamado quarto eixo, é o quarto eixo do implemento. Na realidade, é a combinação que tem 7 eixos. Isso é uma criação da tecnologia veicular no Brasil. Isso não existe na maior parte dos outros países do mundo. Mas aqui ele foi muito questionado, se seria seguro, se não seria. Você consegue dar marcha ré com esse veículo que tem um quarto eixo? Por que não conseguiria? Quais eixos devem ter tração ou não? Enfim, nós fizemos esse estudo, sempre preocupados com a rastreabilidade, para demonstrar que é possível. Esse aqui é mais um dos inúmeros testes, esse aqui já realizado no campo de provas de Limeira, da ZF, uma demonstração da capacidade desse veículo de realizar frenagens. Agora, os testes que fazemos em campo de provas, eles vêm para calibrar as simulações, porque a base do nosso estudo é a simulação. Só que a simulação, ela aceita qualquer coisa. Eu consigo lá, no Truck Sim, fazer uma CVC de 58 toneladas flutuar. É só eu inserir gravidade zero. Agora, o que me garante que o resultado que eu estou alcançando corresponde à realidade na pista? E são estes testes que nós fazemos para calibrar as simulações que vão dar a base para os nossos resultados. E fazemos não só em campo de provas, mas fazemos também nas rodovias. Nós levamos uma 91 toneladas carregado para imigrantes e passamos uma madrugada inteira com ela interditada, fazendo vários circuitos de subida e descida para verificar a sua capacidade de rodar com segurança. E isso é o grande diferencial. Um outro estudo que estamos executando nesse momento é em relação aos caminhões elétricos para cargas pesadas e longas distâncias. Os elétricos já estão circulando dentro das cidades, né? Os caminhões de menor porte, mas os de maior porte, eles têm uma série de limitações, que ainda estão, estas limitações, preservadas no sentido de termos de confidencialidade, mas alerto aos senhores que a interação destes veículos com os pavimentos é um dos pontos fortes desse estudo. A gente precisa ter a certeza de que estes caminhões, que estas combinações de veículos de carga vão poder circular com segurança para eles e para todos os demais que interagem nas nossas rodovias. E a gente precisa ter a certeza que a circulação desses veículos não vai ser prejudicial à rodovia. E temos um trabalho junto com o LAPAV, que é uma referência no país em termos de estudos de pavimento, para mensurar de que forma os eixos podem impactar a saúde e a vida das nossas rodovias. De que forma efetiva nós podemos mitigar as consequências disso. E esse estudo, ele certamente, senhores, vai trazer um desdobramento de conhecimento, de novas áreas que poderão ser estudadas. Esse daqui é lá no laboratório LAPAV, que fica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é onde nós estamos, por parceria, desenvolvendo esse estudo. E eu vou mostrar para vocês aqui, parece ser apenas uma imagem bonita, mas na realidade, para alcançarmos este momento que ficou registrado e que tem inúmeras gravações técnicas, desta CVC, com 91 toneladas de carga real de cana, passando sobre uma pista de baixo atrito, que é para verificar se aqueles freios, eles vão efetivamente atuar no momento de emergência e se aquele pavimento vai ser capaz de suportar essa frenagem máxima. Para chegar a esse momento, foram mais ou menos 18 meses de trabalho. E ter a certeza de que este ensaio não vai culminar com uma carreta tombada no meio da pista. É esse trabalho que nós compartilhamos com os senhores, que muitos devem se perguntar, mas afinal de contas,
Eu não sou engenheiro veicular. Para que eu estou vendo isso daí? Porque o engenheiro rodoviário precisa conhecer a realidade dos veículos que vão usar o produto do seu trabalho. E nós, dentro do Instituto, trabalhamos com este foco na engenharia, tanto veicular quanto rodoviária, e temos várias ações na área de educação. E essa área de trânsito e cidadania, principalmente capacitando nossas crianças e jovens para que interajam com o trânsito de uma forma segura. Nós sabemos a importância da boa formação do condutor, mas estamos aqui hoje porque temos a certeza de que os profissionais da área de engenharia, eles precisam estar focados, eles precisam ter acesso ao conhecimento atualizado em termos de segurança viária, conhecer as tecnologias. Quantos dos que estão aqui hoje e ontem falando em inovações? E é para isso que nós no Instituto trabalhamos arduamente no último ano para trazer aos senhores um curso de especialização que está sendo oferecido pelo Instituto para engenheiros e profissionais da área de engenharia com foco em segurança viária e tecnologias de segurança viária. Mas quem vai falar brilhantemente sobre isso para os senhores é o Marcelo da Costa. Próxima apresentação eu faço antes do Garonce. Não dá para, né? É brincadeira, é covardia. O cara fala na televisão, poxa. Mas tudo bem, desculpe então a minha falta de capacidade. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado aí pela oportunidade, parabéns ao evento, a Enacor sempre se superando, e eu, como engenheiro civil de formação, poder falar, estar aqui, já tive a oportunidade anteriormente de falar fazendo a abertura do evento como secretário nacional, e a gente sempre se revigora. Eu queria começar, vocês vão ver que eu vou falar bem solto, levantando algumas perguntas. Por que está dando errado? Alguém acha que está dando certo? A gente continua matando 33, 35, 40 mil pessoas por ano no Brasil em rodovias, sejam elas federais, estaduais, municipais. Então não está dando certo. Se a gente continuar com as mesmas soluções, teremos o mesmo resultado. Então algo tem que ser feito diferente, e que a gente ainda não percebeu como, mas a gente se juntou no observatório, e cada um com a sua experiência, né, o currículo foi falado, e a gente teve a oportunidade de passar 3 anos e meio à frente da Secretaria Nacional do Transporte Terrestre, e a responsabilidade era minha de resolver o problema. Parece que eu não consegui, mas a gente aprende. E essa oportunidade de aprendizado nos leva a uma evolução. Então, o Instituto Nacional de Projetos para Trânsito e Segurança é parte da tentativa dessa solução chegar a vocês. Porque agora a gente não tem mais a caneta na mão, mas temos um conhecimento que pode levar à solução. Engraçado como são dissociados na vida, né? A oportunidade, o conhecimento, mas a gente não pode deixar a peteca cair. Então, o Instituto Nacional nasceu dessa visão, de que alguma coisa precisa ser feita diferente e de que a gente precisa buscar um caminho novo. É isso que eu quero passar para vocês aqui, uma solução possível. Não é a melhor, mas talvez seja viável. E aí fica como reflexão para os senhores, que têm a possibilidade de efetivar essas políticas. O Improtran nasceu com um modelo de negócios muito particular e muito próprio, e que tende a tentar resolver esse problema e uma lacuna. Nós, gestores públicos, carecíamos de mão de obra especializada em áreas muito importantes, mas muito variadas e muito diversas, que levam à segurança viária. É uma atividade altamente multidisciplinar, com um nível de especialização necessário de cada uma dessas pequenas partes. Profundo, não dá para achar nada. Então, você precisa de 40 doutores, cada um em um determinado pedaço do que compõe essa solução. E os órgãos públicos, federais, estaduais, municipais, carecem disso. Não tem doutor em prateleira.
Se não tem no Brasil, ainda mais dentro dos órgãos públicos. Então, o Instituto era o sonho de consumo do gestor à minha época, que lança a mão de uma equipe com as facilidades de um instituto, de uma ONG, de uma ONG, para que esse instituto pesquise, aprofunde, estude, mas baseado nas diretrizes do gestor público. E para responder não a pergunta que quer responder, mas a pergunta que foi levantada pelo órgão e que ele precisa sair da política pública. Então, como implantar a política pública? Esse é o grande desafio. A gente nasce com uma parceria público-privada e academia. A academia é fundamental para que dê amparo àquela regulamentação, aqueles estudos que o Garonce apresentou para vocês, eles só param de pé porque a gente tem professores da UNB, da Universidade do Paraná, que estudaram e são especialistas renomados naquele determinado assunto e que nos dão um amparo técnico para que a gente... Eu não sou especialista em frenagem de veículo, eu sou em logística e transporte. Então, essa junção de conhecimentos, esse amparo que a academia traz, que o privado traz, facilita muito. E o privado, como é que ele participa disso? O privado tem o recurso e tem a necessidade. O caminhão elétrico é uma política pública do Brasil, porque dá sustentabilidade, dá redução de custo logístico, então é uma decisão de governo, mas ele precisa de investimento. E um estudo desse demanda dinheiro. E a iniciativa privada tem interesse comercial, uma vez aprovado o caminhão elétrico, de vender caminhão elétrico no país. Então, a iniciativa privada entra, por um lado, com recurso para bancar o estudo, o órgão público com a necessidade da política pública e a ideia de sustentabilidade, e a academia com amparo técnico. E o Instituto facilita essa tramitação e chega no final com o resultado que atende à pergunta que o órgão público fez, que vira política pública, regulamentada e embasada tecnicamente. Quantas políticas públicas morreram no país por falta de embasamento técnico? Políticas públicas que são seríssimas, importantíssimas, mas que morrem na terceira pergunta. A gente está tentando um caminho um pouco diferente. Foco no veículo motorista e rodovia. O Garonce já bateu nessa tecla. Não adianta dar uma CAT, né, uma aceitação de um determinado implemento, de um determinado veículo trator, se você não olhar e não testar, ainda mais nessas grandes cargas, nesses veículos especiais, o funcionamento completo e a infraestrutura reagindo àquele veículo. Então, essa visão um pouco mais ampla, com o tripé, né? Foco no veículo motorista e rodovia. Transferência de informações e tecnologias é de uso comum, uma vez executada a metodologia, a regulamentação, ela pode ser verificada e isso vai gerar novos estudos e novas metodologias. Nós estamos numa feira de pavimentação, né, na reunião anual de pavimentação. O impacto de pneus, né, de 91 toneladas, que são pneus diferentes dos veículos que nós temos hoje, no pavimento, vai gerar alguns doutorados no futuro. Porque é diferente o conceito. Então, área de contato e outras questões que podem levantar estudos futuros e que merecerão, inclusive, de análise da metodologia hoje de dimensionamento de pavimento. E aí está lá o LAPAV para nos dar esse amparo e essa garantia de que a gente está indo pelo caminho certo. Desenvolvimento de pesquisas aplicadas, esse é o foco. Dentre as áreas de interesse e atuação do Instituto, selecionei algumas delas aqui. São quase todas, né? Políticas públicas, o nosso cliente muitas vezes é o governo do Estado do Paraná, é o município X, é o governo federal, é uma agência, é o DENIT, pode ser um DR, agendas regulatórias, quer dizer, a inclusão desses temas e o acompanhamento desses temas relevantes em agendas regulatórias, de agências especializadas, a questão do atendimento à vítima, a questão da mobilidade, seja ela urbana ou seja ela rural, em vias rurais, em rodovias rurais, a questão da logística, a questão do diagnóstico quantitativo da qualidade das nossas rodovias para a segurança viária. Já existem metodologias, né? O IRAP é uma realidade no país, as concessões do Brasil, a partir de alguns anos, inclusive aqui do Paraná, já nasceram com a obrigatoriedade de que o concessionário
ele tem que fazer um diagnóstico inicial, que já foi feito pela agência quando fez a modelagem daquela concessão, e aí a gente partiu dos pontos críticos, fazendo o inverso do que era normalmente feito. A gente primeiro resolve o ponto crítico para depois duplicar. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Normatização, a própria modelagem das concessões. O objetivo todo dessas áreas de comum é trazer a segurança viária ao protagonismo que ela merece e que ela precisa ter para que a gente consiga dar um pulo, um salto e torná-la mais efetiva e que funcione. Que a gente ainda mesmo, a despeito de todo o nosso esforço, de toda a nossa vontade, e é importante falar isso, de toda a nossa convicção da relevância do tema, ainda não conseguimos alcançar os objetivos que estipulamos e que acreditamos ser viáveis. Dali, de todos esses, cada ponto desse aqui era uma palestra, né? Ou talvez duas ou mais. Eu vou tratar de um tema provocativo, que é a educação. Mas eu não vou falar de campanhas de educação. Eu vou falar de educação para técnico, para engenheiro. Eu vou explicar o porquê. Todo esse nosso conhecimento nos fez chegar a um projeto, a um programa multidisciplinar que resolve os problemas que nós identificamos. E aí dividimos, por uma questão didática, em 6 eixos. Mas eles se interagem, né? Por isso a integração é importante. A questão da normatização e fiscalização. Não adianta você ter uma solução de um balizador, de um sonorizador, que é barato, que salva vidas, se você não tiver uma especificação técnica do DENIT, do DR, que permita que, ou um custo determinado, uma ficha de composição, que permita que o orçamentista e que o projetista da rodovia inclua aquela solução dentro do projeto de engenharia. E o projetista de engenharia, o engenheiro, o técnico, precisa dominar essas novas tecnologias e essas ferramentas, precisa saber o que está à disposição dele para que ele consiga entender onde ele encaixa aquela solução no projeto. Segurança viária, veicular e mobilidade, a questão da mobilidade urbana também muito interessante. Desses 33 mil, 5 mil, 6 mil morrem em rodovias federais, apenas, né, ou tudo isso. Novas tecnologias, inovações e materiais. Questão de capacitação e segurança, que eu vou falar, a modelagem de segurança viária nos contratos. Eu estava numa outra apresentação fantástica, pessoal do Banco Mundial, falando sobre o CREMA 2 e da importância do Banco Mundial de financiar a manutenção e a restauração rodoviária no país. Onde é que está a segurança viária nisso tudo? Tem segurança viária no CREMA 2? Lógico que tem. Mas tem aquela visão tradicional. Tem a visão de que você, ao recuperar o pavimento, você garante a segurança viária. Talvez seja a condição necessária, mas não suficiente. É importante um pavimento de qualidade? O pavimento deteriorado causa vítimas? Lógico que sim. Ele é, sozinho, responsável por uma drástica redução na quantidade de acidentes? Não, parece que não. Bom, levantamos os eixos, fizemos uma proposta, formatamos um modelo Improtran de solução do problema, que é o programa Vias Seguras. Tivemos a oportunidade e a facilidade de levar a ANTT, a Agência Nacional que regula o transporte de rodoviário, ferroviário no país, no âmbito federal, e a diretoria percebeu a relevância, analisou o nosso estudo, trouxe para dentro da agência o estudo, reformulou, pensou, adaptou, customizou a realidade da agência e criou uma deliberação em dezembro do ano passado, fresquinha, que traz o programa Vias Seguras da ANTT como prioritário, ação prioritária para essa gestão atual. Então, a gente vai ter uma gestão de mais 3 anos, trabalhando a segurança viária top-down, como uma decisão de política pública. A gente volta ao slide de decisão. Esse é o primeiro passo, é um passo importante. E dentro da agência nós temos 9 eixos de atuação, 62 ações a implementar no curto e no médio prazo, e toda a estrutura da agência focada em segurança viária dentro das suas ações do dia a dia. Dentre propostas do nosso programa, e que foram acatadas e que estão nesse programa da NTT,
tem diretrizes e metas para o diagnóstico e solução de pontos críticos, tem a regulamentação do IRAP como uma ferramenta de diagnóstico quantitativo da qualidade das rodovias, não só na visão do usuário, do motorista, mas do pedestre, do ciclista, do motociclista. Elaborar um VADMECO, um livro, um caderno de boas práticas e de procedimentos para tratar a segurança viária dentro das concessões ou dos contratos. A questão de estabelecer o programa BR Legal. O programa BR Legal é um programa de sinalização viária exitoso. Sucesso, caso de sucesso. Aí a questão é, por que não adotá-lo fora do ambiente federal, onde ele nasceu? E padronizar essa metodologia de sinalização que traz bons resultados e que muda, inclusive, a forma de contratação para o ambiente dos estados, para o ambiente dos municípios. Por que não? E a regulamentação da função de engenheiro de segurança viária. Existe engenheiro orçamentista, existe especialista em drenagem, existe especialista em geometria de rodovia, mas não existe a função de engenheiro especialista em segurança viária. Como se não fosse relevante, ou como se não tivesse um foco centralizado, a necessidade desse foco ali dentro. Só que esse engenheiro tem que ser capacitado, ele não nasce pronto. A academia não o formou. Parcerias, projetos tipo para travessias urbanas, especificação, recebimento e aplicação de materiais. O nosso engenheiro de campo dificilmente tem o domínio do conhecimento do ciclo do material que ele vai aplicar na sinalização ou na segurança viária. Ele não sabe, muitas vezes, ou especificar, ou ele não sabe receber, ou ele não sabe fiscalizar a execução, a aplicação, ou várias das alternativas anteriores. Voltem aos seus bancos escolares. Lembrem das cadeiras que fizeram na Faculdade de Engenharia. Lembram dessa matéria? Eu não fiz. Implementar campanhas robustas de educação, robustas, que atendam ao usuário, a quem vive na marginal, né, nas rodovias, e quem projeta as rodovias também. Avaliar a legislação de trânsito e propor melhorias. E aí eu entro no projeto de capacitação de vias seguras. O meu mundo caiu o dia que eu descobri que existia uma diferença entre fluidez e segurança viária, e que muitas vezes eram conflitantes os interesses. Eu aprendi na faculdade de engenharia que fiz a projetar a geometria de uma rodovia para dar fluidez. A solução ótima que eu desejo como projetista de uma rodovia é um dia duplicá-la. Vocês concordam? É isso que a gente aprende na faculdade. E aí eu levanto a pergunta: vocês acham que duplicação de uma rodovia aumenta ou diminui, ou não tem reflexo no número de mortes daquela rodovia? É uma pergunta sem resposta. Mas há a reflexão. O que eu quero defender é, não obrigatoriamente duplicar a rodovia é a solução para a redução drástica de acidentes. Porque você aumenta a percepção de segurança do motorista, o que é problema, isso pode ser ruim no aspecto da segurança, você facilita o aumento da velocidade, você evita colisões frontais, mas você talvez aumente o número de acidentes e a gravidade, porque você aumenta a velocidade média daquela rodovia. Então, calma aí, pessoal. Está dizendo que o engenheiro que duplica a rodovia pode estar gerando o maior número de acidentes na rodovia? Bingo. Impactante? Para mim foi. E eu me senti mal, como engenheiro com, na época, 25 anos de formado, projetista de rodovia nas horas vagas, e que não tinha me atentado de que eu podia estar causando acidentes, mesmo com a melhor das intenções. E quando a gente vai para um ambiente federal, estadual, onde a receita, o recurso é escasso, e a gente vai fazer a duplicação daqui a 5, 6, 10 anos, isso aumenta o problema, porque eu estou dizendo o seguinte: eu já dei a solução, eu vou duplicar, e nos 10 anos eu faço o quê até lá? Eu não faço nada? Então, essa é uma reflexão.
O curso ele está formatado em um curso de 360 horas, é uma pós-graduação. A gente tem uma parceria com uma faculdade que dá o diploma credenciado pelo MEC. Esse curso tem 2 grandes módulos, um eixo de teórico, com 9 módulos, conceitos e fundamentos técnicos, de segurança veicular, por exemplo, normas técnicas aplicadas à segurança viária, materiais dispositivos, onde eu ensino como receber o material, como especificar o material, como ver se é efetiva aquela sinalização que eu fiz. Materiais dispositivos, estudo de projeto, análise de um projeto existente, auditoria e fiscalização de segurança viária para atendimento às vítimas, o que fazer depois do acidente. Isso não é responsabilidade do engenheiro? Nós queremos reduzir mortes. Não importa, infelizmente não importa. Não faz diferença para esse resultado se ele morreu na rodovia ou a caminho do hospital. Então, o atendimento às vítimas é tão importante quanto o projeto geométrico da rodovia. Quando você faz uma concessão de 30 anos e você recolhe nos municípios royalties, né, da concessão, você pode, inclusive, estudar uma possibilidade de direcionar esse recurso para maiores leitos, que atendam ortopedia, que atendam traumatismo e que sejam vocacionados para aquela rodovia que agora vai ter 3 vezes o volume de tráfego que tinha anteriormente. O segundo módulo é um módulo prático, onde o engenheiro vai receber um trecho de rodovia, vai pegar um projeto e vai elaborar alterações, uma revisão de projeto em fase de obra, como se fosse, de melhorias, agora usando todas as ferramentas que ele recebeu. E no final, o trabalho final de curso dele vai ser apresentar o anteprojeto, nível de anteprojeto, com as soluções que ele visualizou. O general mostrou um exemplo de 2 BRs que a gente fez, caso real, com um grupo de engenheiros que fizeram um curso, uma versão reduzida desse curso, mas que tinham a missão de, no final, entregar um anteprojeto. Nós pegamos um projeto aprovado por um órgão, um projeto de engenharia que cumpria todas as normas e que, em 15 quilômetros de rodovia, couberam 60 alterações, feitas por aquela equipe que capacitou, que foi capacitada para a segurança viária, num projeto aprovado, que atendia todas as normas. Então, não é suficiente para a segurança viária. Há necessidade de ter um outro tipo de conhecimento. E a educação para o técnico, ela preenche essa lacuna. Como é que eu cobro? Não adianta ter dinheiro para pagar o projeto. Se eu não souber especificar o projeto, do que eu espero de segurança viária? Eu tenho um caderno do projeto de orçamento? Eu tenho um caderno de drenagem? Senhores, eu tenho um caderno de drenagem, de pavimentação, por que não um caderno de segurança viária? Focado nisso, porque duplicar não é a solução de segurança viária, é a solução de tráfego, é outra disciplina. Então, há necessidade, e talvez seja um dos caminhos que a gente precisa, dentre todos, para poder chegar lá. Bom, muito obrigado. Tem perguntas? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui pelo nosso QR Code. Esse microfone está funcionando. Os outros também estão funcionando. Tem pergunta? Vem aqui, por favor. Bom dia de novo. Sempre o microfone está aí do lado, tá? Parabéns a vocês aí do Improtran. Marcelo, queria fazer um agradecimento aqui, que eu acho que a segurança viária mudou de patamar no momento que o Sinatran passou a ser secretaria e você brilhantemente conduziu esse processo. Eu acho que hoje a gente, para aqueles que acompanham segurança viária, fica o meu agradecimento a você, ao governo, na sua pessoa, que conduziu brilhantemente isso, e a mudança de patamar
dessa matéria que é segurança viária. E é muito importante e gratificante eu observar isso aí, o trabalho que vocês estão fazendo, porque educação é a base de tudo, Garon. Se você que conduz esse processo aí com maestria, usando todas as ferramentas digitais atuais, e eu acompanho você lá nos seus programas e sempre preocupado em divulgar e dar uma importância a isso. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, quando a gente fala nessas normativas, e vocês falaram aí, a gente passa por um grande projeto de atualização de normativas com a participação de diversas instituições, a BDR está participando, a ABSEV, a BCR, e todo mundo empenhado em fazer essas mudanças, né? E é um momento, uma fotografia. E o que a gente percebe, e percebeu ao longo do tempo, que a vida não é fotografia, a vida é filme. E a gente precisa ter esse entendimento que a tecnologia, as inovações, elas são cada vez mais rápidas. E se toda vez a gente tiver que sentar todo mundo junto e fazer essa campanha para atualizar essas normativas e essas especificações, nós vamos estar sempre correndo atrás do rabo, desculpa a expressão. Vocês acham que seria possível implementar um programa que, se fosse contínuo, usando as ferramentas digitais, Garons, que você tão bem sabe utilizar, e que tivesse uma abertura para que a gente fizesse continuamente essas provocações? Vocês falaram aí dos veículos pesados, e eu recebi uma provocação outro dia, eu falei, realmente, ninguém pensa nisso. As estradas continuam com 3,60 de faixa, e os veículos são cada vez mais largos, quer dizer, eu estou andando cada vez mais apertado. Isso aumenta o risco e a segurança viária é comprometida. Então, essas provocações que acontecem diariamente e essas questões, vocês acham que a gente pode criar, o Penatran está aí e com as provocações que ele faz e com os objetivos que estão claros lá que a gente precisa alcançar, isso foi construído por você ou com a sua liderança, Marcelo, vocês acham que a gente pode chegar lá? Bom, vou começar a resposta, fique à vontade. A gente tem que ter norma para tudo, né? A gente tem que partir dentro de uma estabilidade jurídica que dê amparo para os nossos projetos e contratos. A gente não pode implementar uma solução hoje que amanhã ela caia por uma decisão judicial, porque houve uma irregularidade ou ela não foi feita no procedimento correto. Então, eu acho que talvez a solução seja implementar contratos flexíveis o bastante para que caibam essas alterações técnicas. Quando a gente faz uma modelagem de uma concessão, a gente está com uma bola de cristal enxergando 30 anos para frente. Meus amigos, eu não sei que tipo de veículo... Vai ter interação com o pavimento daqui a 30 anos? Não sei. Juro que eu não sei. Pode ser que ele flutue, né? O veículo já flutue daqui a 30 anos. Então, a gente não tem essa noção, e como não colocar isso dentro dos contratos? Tendo contratos flexíveis, com margens, com folgas, com preços pré-estabelecidos, a gente consegue incorporar essas soluções de uma forma mais eficaz, mais rápida, dentro, pegar aquilo que tem de inovação e colocar dentro do nosso contrato. Não é inteligente, por parte do gestor público, limitar o contrato àquela fotografia da fase do projeto. Para isso, a gente tem que ter um trabalho de convencimento, inclusive junto a órgãos de controle, que têm muita capacidade técnica para entender isso, e são muito abertos a entender isso, para que a gente divulgue essas boas práticas e deixe os contratos minimamente flexíveis, para que a gente consiga colocar essas soluções lá dentro. E uma coisa que é muito importante, os normativos existem e são escritos por alguém, por um profissional. Nós temos que formar este profissional, porque não há como criar esta flexibilidade e daí vai colocar o quê ali? Aquilo precisa estar devidamente normatizado. Temos agências reguladoras, temos órgãos governamentais que têm a função de regular e normatizar, mas nós precisamos ter os profissionais que conheçam as tecnologias, conheçam o caminho dessas tecnologias e estejam aptos a se atualizar. E essa ideia que surgiu, apoiada pela NTT
Inicialmente é uma pós-graduação para o universo da agência, mas nós temos certeza, a demanda tem sido muito grande para expandir para outras áreas, porque precisamos formar o profissional, não só o que vai executar a obra, mas quem vai estruturar a concessão, quem vai redigir as normas, as regulações. Todos esses profissionais precisam conhecer para que possam abrir os caminhos para que essas tecnologias que trazem segurança viária, elas possam ser usadas. Perguntas? A gente tem uma pergunta, e eu vou encerrar com ela, devido ao adiantado da hora, mas ela é bem objetiva. Estão lhe perguntando para vocês onde encontrar mais informações sobre este curso e se ele é presencial ou remoto. Obrigado aí pela pergunta. A BDR vai ter a divulgação, né, não só da palestra, como dos contatos, mas é no improtran.org.br. O nosso atendimento geral é atendimento@improtran.org.br. Pode falar conosco, vamos ficar aqui durante o evento da Inacor Rapave. Mas a ideia do curso é que ele seja presencial, tendo o online EAD naquilo que for possível para facilitar, né, o pessoal, principalmente, que está na execução de trabalhos, e uma parte vai ser de estudo em campo. Então, essa parte é presencial. E também tem uma parte remota preparatória. Então, na verdade, o curso é presencial, híbrido, exatamente, obrigado, Rui, com EAD tudo que for possível para a gente agilizar, né, facilitar a participação, mas a gente tem o módulo 2, a fase 2 ali, que é focado em a gente fazer estudos de caso. Estudamos online, estudamos em grupos, mas vamos ver a aplicação para ter certeza da incorporação dos conhecimentos, né? Foi o exemplo que o Marcelo citou, que a gente fez lá com o DENIT, a NTT e o Exército Brasileiro. Mas estamos à disposição para customizar, porque a gente sabe que cada caso precisa ser adequado, né? E respondendo à pergunta, também acho que as normas têm que ter essa visão. A norma, a legislação, ela tem que ser dinâmica. O quanto é dinâmica? Sim, é a arte da legislação, da negociação, mas também ela tem que permitir que a gente faça as adequações no ritmo de tecnologia, material, necessidades. Mas é uma busca, é importante a gente manter isso aí, né? Tem que ter uma renovação dessa visão. É ótimo aí o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Okay. Obrigado, então, a presença dos palestrantes, o senhor Jamil Megide Júnior, Francisco Garonce, da Improtran, também o Marcelo da Costa Vieira, que recebem agora nas mãos do presidente da mesa, a senhora Mônica Veloso, e também do Rui Correia Vieira, o certificado e um presente aqui da organização. Salva de palmas para os nossos palestrantes. Obrigado.